E aqui vem os meus questionamentos, onde eu aqui reflito sempre na palavra e com a igreja, para nós amadurecermos o nosso conhecimento e questionarmos o nosso posicionamento enquanto cristãos. Porque se estamos às portas do arrebatamento da igreja, temos a necessidade de nos posicionarmos como cristãos. Se Paulo, Silas, se Marcos, Barnabé, Pedro, João, Tiago, eles foram tão envolvidos com a pregação do Evangelho, aí vocês podem me dizer, mas eles estavam muito próximos a Cristo naquele momento todo que estavam vivendo, e por isso deram nas suas vidas pela causa do Evangelho, tá? Mas os anos foram passando, e nós vimos ao longo da história, 1000 anos depois, 2000 anos depois, pessoas ainda morrendo, sendo queimadas, sendo presas pela causa do Evangelho. Mas o que está acontecendo é que hoje uma geração vive sem causa. E então, se eu não tenho uma causa para viver, por que vivo? Eu preciso ter uma causa que me sustente de pé, que me encoraje a fazer a obra de Deus. Se eu não tenho essa causa, se eu perco essa causa, eu preciso repensar o Evangelho em mim. Estamos diante de um tempo em que, nessa geração, cada crente desenha o seu Deus, a sua forma de adorar o Senhor. Não, o meu Deus é assim, o meu Deus é dessa forma. Você ouve coisas terríveis, como pessoas que dizem que o Deus delas, dessas pessoas, as compreendem, então usam as coisas que elas estão acostumadas para falar com elas. Então, uma pessoa gosta de livros esotéricos, é através dos livros esotéricos que Deus vai falar com ela e não da Bíblia. Pessoas que pregam isso, eu não leio a Bíblia, não gosto da Bíblia, mas Deus fala comigo através de livros que falam de fantasias, livros que contam histórias diferentes, livros que falam de extraterrestres. É uma geração que cria o seu Deus, que escolhe livros para formar a sua fé e cuidar da maneira de tratar a sua família. Queridos, estamos vivendo os tempos do fim. Que essa geração quer Deus, quer Jesus como Salvador. Ele me salva, Ele me cura, Jesus socorre, só. Mas não quer Jesus Cristo como Senhor. Mas se eu quero ser salvo, eu preciso compreender que eu tenho que receber Jesus Cristo como meu Salvador, mas também como meu Senhor. Ou seja, eu tenho que obedecer a sua voz, a sua palavra, e na minha oração, como Ele ensinou, venha sobre nós o teu reino, venha sobre nós o teu comando, a tua regência, a tua direção, porque essa geração que se forma hoje não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir a voz de conselho, porque se acha autossuficiente, as suas escolhas, os seus desejos estão acima de qualquer coisa. E eu peço pais, tios, avós, para que converse mais com os seus adolescentes, com os seus filhos, com as crianças. Porque hoje eu recebi, por exemplo, uma mensagem de pessoas tendo revelação e chegando no inferno que o Senhor permitiu e vendo crianças no inferno. E essa pessoa questionou: pastor, mas eu sempre aprendi que crianças são inocentes e todas as crianças eram salvas. Queridos, inocentes sim, mas o problema é que existe um plano diabólico, satânico, para tirar cada vez mais cedo a inocência das crianças. E quando perdeu a inocência, quando a criança passa a ter entendimento, ela perde a sua salvação. Por isso é que o pai e a mãe precisa cumprir a palavra de Deus. O que a Bíblia ensina aos pais? Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele.
E como deve ser esse ensino? Como está lá no Antigo Testamento: de manhã, na hora do almoço, de tarde, de noite. E a palavra é incute. A palavra incute, a lei incute as escrituras, incute. O que é incute? O que é você cumprir essa palavra? É como se você abrisse a cabeça e colocasse lá dentro. É como se abrisse a cabeça e tome aqui a palavra. É mais ou menos isso, para você entender. É você colocar o ensino verdadeiro dentro da cabeça dessa criança. Porque senão, dentro da igreja você vai ter uma geração perdida, perdidos na casa do Pai, dentro da igreja, mas a cabeça está em outro lugar. Não pensa no céu, não pensa na eternidade, vive de forma inconsequente. Hoje nós estamos avisados que Jesus está voltando e que a recomendação é bíblica: separa, se santifica. Está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor, mas isso não se ensina nas igrejas. Se ensina a fazer festa, se ensina a dançar, se ensina a fazer show, e isso é que é o Deus, e vamos aplaudir e vamos celebrar, mas não se ensina a verdade da palavra do Senhor. Uma geração que com a boca louva o Senhor, mas com o comportamento nega a Deus. Uma geração se reúne em um grupo de jovens e começa a falar com ele, fala um versículo da Bíblia, vamos fazer umas 10 rodadas de versículos bíblicos, e cada um fala um versículo. Daqui a pouquinho a corrente começa a ser quebrada, porque no meio dos jovens não sabe, dá 3 voltas, não sabe o endereço de versículo, não sabe o versículo decorado, porque não ama a palavra. É preciso, irmãos, buscar um real avivamento. Se a gente é uma geração que é a geração do arrebatamento, nós precisamos prevalecer, porque o mundo pode cair, as pessoas podem se perder, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque nós que estamos vendo os sinais que foram profetizados se cumprirem nos nossos dias, por que nós não vivemos o arrebatamento da igreja como se Cristo viesse hoje? Alguma coisa precisa acontecer mais grave do que essa pandemia. Alguma coisa precisa acontecer mais grave do que está sendo anunciado, como os terremotos estão acontecendo, dos vulcões que estão mostrando aí a sua força, o seu poder, como a ciência vem anunciando que um grande vulcão vai explodir a qualquer momento e a sua fumaça vai mudar o clima do planeta Terra. O que é que as pessoas estão esperando acontecer para acreditarem na palavra do Senhor nosso Deus? Por que nós vamos nos curvar às normas sociais, às leis sociais, às vaidades que o mundo impõe? Até quando nós iremos cumprir isso em desalinho ou desacordo com a palavra do Senhor? Como que um cristão ele pode dizer-se servo de Deus, filho de Deus, e ficar parecido com o mundo, ou ficar parecido com o diabo? Porque o mundo jaz no maligno. Observe o que diz aqui 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Então diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.
Destes afasta-te. É a Bíblia que fala. Se as pessoas reúnem essas características, a ordem é: afasta-te. Mas isso aqui está falando de pessoas lá no mundo? Gente, está falando de pessoas que se desviam, crentes assumindo essas características, tempos trabalhosos, esses tempos em que estamos vivendo. As famílias precisam se reunir, as famílias precisam buscar esse avivamento. A necessidade das famílias é buscar esse reencontro com Deus, o desejo do Senhor presente no lar, porque eu posso trabalhar, mas Deus está na minha frente. Eu posso estudar, mas Deus está comigo. Eu posso ir para o meu lazer, mas Deus está comigo. Porque não posso viver sem a presença de Deus. Eu preciso ser um cristão real. Estamos vivendo um tempo de uma geração que vem implantando uma mentalidade na nossa vida, na nossa cabeça, para nós nos afastarmos dos princípios bíblicos. Por isso eu quero lhes alertar: quem quer morar no céu, observe as regras, porque é Ele que manda na porta, é Ele que tem a chave. Na minha casa entra quem eu quero, na casa dele entra quem Ele quer. Se você quer entrar na casa dele, obedeça às regras, porque diz: na minha casa não entra o fornicário, na minha casa não entra o adúltero, na minha casa não entra o feiticeiro. Está escrito: na minha casa não entra o roubador. Quem quer entrar na casa de Deus precisa se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e andar segundo os preceitos da palavra de Deus. Não se esqueça: aceitar Jesus como Senhor e Salvador, andar em santidade e acreditar no arrebatamento a qualquer momento. Faça isso e viva seguro na presença do Senhor nosso Deus. Amém.